Escorpianos, bem-vindos ao canal, bem-vindos ao Alquimia do Tarô, eu sou a Kelly. Como vocês estão? Vamos ver as energias para os próximos dias para o coletivo de Escorpião. Vou começar com o Tarô do Osho e na sequência com o Tarô tradicional para clarificar a mensagem. Sem mais delongas, vamos ver o que a espiritualidade nos reserva para os próximos dias, Escorpião. Espero que estejam todos muito bem. Vamos lá. Escorpião. O espírito brincalhão, já começamos com uma energia super positiva, é o nosso pajem de paus. Eu adoro essa interpretação aqui do Osho. E caiu também a carta da transformação, que é a carta da morte. Então, tô me conectando com escorpianos que aqui decidiram... eu adorei que nesses últimos tempos, com a entrada da primavera, pós-eclipse, as leituras elas começaram a ter uma leveza maior, a ter uma alegria, parece que é uma questão assim do coletivo. E aí, não sendo diferente, vocês de Escorpião também entraram, então, encarando a vida com um pouco mais de leveza, conseguiram olhar para algumas situações e transformar. Entenderam que, obviamente, todos, né, temos as nossas dificuldades, os nossos fardos, e que é necessário, sim, ter um momento de diversão, ter um momento de lazer, o quanto os relacionamentos são importantes para que a gente consiga estar seguindo o dia a dia. Eu vejo uma transmutação aqui, né, porque nós temos vários elementos, né, de transmutação realmente. Tem uma lótus, tem uma fênix. Então o que isso significa? Que saíram de um período de dor e conseguiram transformar, porque a lótus, né, ela é uma flor ali belíssima, branca, que nasce da lama. Então, apesar das circunstâncias externas não serem as melhores, né, ela tem essa coragem de desabrochar nesse ambiente, né, que aparentemente não seria tão favorável. Vamos entender de onde que o passado recente, para depois a gente clarificar um pouquinho mais essa energia. Mas desde que eu me conectei com a egrégora de vocês, eu vi que ia ser mais leve. Eu tava assim, eu fiquei de bom humor quando eu fui abrir as cartas. Eu tava assim neutra, né? Fiz a minha preparação e aí eu senti uma energia bem legal. Vamos lá, Escorpião. Um passado recente. O 6 de copas. Eu entendo aqui, e a temperança. Elas estão no negativo. O 2 de espadas. E o as de ouros. Então, Escorpião, o que eu vejo aqui? Um despertar para a importância das relações. E por mais então que a gente esteja naquela correria, todo mundo tem 1 milhão de coisas para fazer todos os dias, vocês conseguiram entender a importância das relações e de trazer essa leveza, né? Porque às vezes a gente coloca o trabalho na frente, coloca algumas outras questões práticas do dia a dia e esquece o quanto estar, por exemplo, com a família, estar com os amigos, com quem a gente tem uma real afinidade pode ser importante. Eu vejo que vocês vieram de um momento, então, onde buscaram isso, onde tiveram esse reconhecimento e perceberam, então, essa necessidade desse processo de cura, tá? Talvez tiveram aqui, sim, algum tipo de decepção, uma busca por um auxílio, por essas conexões, no primeiro momento não encontraram, mas tem um grande processo de ressignificar. Por quê? É como se tivesse antes altas expectativas em relações a determinadas pessoas, tá? Porque assim, cada um entrega o que tem, né? Entrega o que pode dar. A gente não pode esperar o mesmo tipo de atitude, porque cada um tem um repertório, tem uma vivência, né? Então eu vejo algum tipo, sim, de frustração,
em relação às relações, né? Mas mesmo assim, um grande ressignificar, né? Um grande ressignificar. Por exemplo, eu entendi que aquela pessoa não me entregou o que eu buscava, mas entendi que isso era uma grande expectativa minha. Que eu consegui agora olhar realmente, ela está aqui no positivo, como realmente são as pessoas, como são as relações e me abrir para novos relacionamentos, para novas oportunidades. Então, se eu não consegui o que eu almejava, porque as minhas expectativas eram muito altas em relação a um determinado grupo, a uma determinada amizade, ao invés de eu ficar ruminando aquela energia, entrando num vitimismo, numa carência, o escorpião aqui decide olhar para as novas pessoas, para os novos relacionamentos, ou melhor, para uma nova forma de se relacionar. Então, eu paro de projetar tanto no outro e eu me responsabilizo pelo que eu posso fazer, né? Eu paro de esperar determinada atitude e ressignifico. Então, como eu posso tornar esse relacionamento melhor? Como eu posso agir com determinada pessoa? Então, não necessariamente seja pessoas novas, mas um novo posicionamento em relação às pessoas com muito mais leveza, tá? E isso impacta diretamente, assim, no dia a dia de vocês, onde vocês acabam evitando aquela procrastinação, porque essa carta veio no positivo. É como se entrasse num fluxo muito mais natural, muito sem forçar, sem frustrações, né? É tudo com mais leveza, não se levar tão a sério e não levar também algumas pequenas decepções tão a sério. Entender, ó, cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas limitações. Eu vejo uma coisa de tolerância, de maior tolerância, né? A pessoa não agiu lá como eu esperava, como eu queria, e tudo bem, porque daí escorpião olha, não, peraí, eu que projetei isso, eu que esperei demais, porque se eu reparasse realmente nessa pessoa, ela me mostrou como ela era. Então, é um fazer as pazes com as relações aqui. Vamos ver agora o que vem para os próximos dias, a partir desse insight de vocês. Mas uma energia bem legal, assim, escorpião. Para os próximos dias, por favor. O Sol. Ó, vocês têm essa clareza, porque muitas vezes a gente sofre por, como eu falei, por projeções. Tem uma virada aqui. Por projeções e por não enxergar as coisas como elas realmente são. Eu não vou aceitar, tá? Eu vou embaralhar novamente. Aqui tinha uma virada. Se é pra cair, ela vai cair. O Sol, ele traz, assim, além do básico, né? Sucesso, prosperidade. Dentro desse contexto, é enxergar as coisas com clareza, como elas realmente são, com essa leveza, e isso trazendo mais vitalidade. O que mais? O 4 de espadas, e a partir disso vocês ficam mais em paz, né? Vocês ressignificam também alguns relacionamentos do passado, né? Entendendo assim, porque quando a gente está naquela postura de vítima, as coisas elas podem... é muito de como nós percebemos a realidade. Então, ok, eu tive uma decepção, um desentendimento, mas quando eu reconheço a minha parte nisso, é claro que tem muita gente ruim, e tem muita gente mau caráter, e né, não vamos passar pano. Mas quando eu consigo entender a minha responsabilidade dentro das dinâmicas também, as coisas ficam mais leves. Qual foi o aprendizado que eu tirei dessa situação?
Será que eu não estou sofrendo demasiadamente porque eu projetei, como eu comentei lá, projetei mais do que a pessoa poderia me entregar? Então, acaba sendo nesse sentido. Então, além das novas relações, tem um ressignificar das relações antigas, trazendo cura para vocês. E um descanso aqui, né? Que mais? Ó, a rainha de copas, tornando vocês muito mais abertos, mais empáticos. Aqui é linda essa imagem, ó. Ela tá aberta, ela tá mergulhada nas emoções, nas águas, né? Que são as nossas emoções, e com as mãos receptiva para a vida, né? Receptiva aqui para o ar, para as intuições, porque, né? Como eu falei, quando a gente está ali magoado, a gente não magoado, o que é? Quando a gente está muito envolto no passado, a má água, né? É a água suja, a água turva, né, do passado. Então aqui é como se superasse essas questões de mágoa e se abrisse novamente para essas novas conexões e para essa maturidade, né? Como ela é a rainha ela já tem muita maturidade emocional, ela sabe como lidar com as emoções. Então, um grande processo de amadurecimento, de acolhimento das próprias emoções e de acolhimento das pessoas, né, que envolvem a vida de vocês aqui. Me veio muito de falar a questão, assim, de vocês se conectarem com músicas, tá? A importância das frequências das músicas que vocês escutam, o quanto isso... Juro que eu tô tentando falar você, porque eu tô falando com você, Escorpião, mas por força do hábito eu ainda meto um vocês, né? Mas vamos lá. Então, você, Escorpião, a importância da música que você se conecta, porque aqui a gente tem uma tabela. Eita, que tá difícil, né? Vamos lá, leveza, vamos lembrar que a gente não pode levar tão a sério, né? Que tem que estar numa boa. Da tigela tibetana. O que eu quero falar com isso? A música é vibração, é energia. Então procurem se conectar com músicas que trazem alegria, tá? Aqui que eu falei da tigela tibetana, então são músicas de alta vibração, que podem ser usadas assim para limpar o ambiente, para se conectar num processo de meditação e tal. Mas aí é a música que deixa vocês felizes. Você quer escutar lá seu sertanejo, seu funk, etc., no determinado momento que vai trazer essa alegria, ok, né? Mas no geral, já me arrependi de ter sugerido essas músicas. É que o que eu quero dizer são músicas que trazem alegria, mas claro que esses meus exemplos não são lá de alta vibração, né? Mas é porque assim, ó, eu quis realmente trazer para o dia a dia, porque nem sempre a gente vai colocar aquela música meditativa, aquela coisa. Então, tenham a sabedoria de escolher a música que vocês vão estar ouvindo que traga alegria, independente do gênero, né? Claro que se a gente for olhar ali as frequências, como das tigelas tibetanas, elas têm uma frequência muito mais espiritual, muito mais elevada, em contraponto com o que eu citei, que vai reverberar muito mais no chakra, nos primeiros chakras, né? Que eu comentei dessas músicas, né, de funk sertanejo, então elas têm aquela coisa mais terrena, né? Então, aquele momento constrangedor. Mas a energia tá muito legal, eu tô aqui rindo sozinha. Então, a música que deixa vocês felizes, Escorpião. Que mais? Sem julgamentos. Mais uma, por favor. Ui, veio duas. Ó. Não é à toa que eu falei dessas músicas do primeiro chakra. Aqui nós temos o Cavaleiro de Paus, que é uma energia super do nosso primeiro chakra, que é uma energia sexual, é uma energia de ação. Às vezes a gente precisa dessa coisa para dar mais movimento, tá? Caiu mais uma aqui. E o nosso pajem. Então, assim... conheçam também, se permitam pesquisar. Aqui ele está com um livro,
pesquisar e conhecer novas coisas que trazem essa alegria, que trazem essa leveza, se permitir terem novas experiências e novas trocas, porque nós falávamos lá das relações, né, num primeiro momento. Então é um grande abrir a mente, soltar algumas amarras, parar de vibrar naquele vitimismo, naquela densidade de criar muita expectativa e buscar ser feliz aqui. Vamos ver os desafios. Ó, sair, né, dessa questão. O desafio aqui, o 5 de ouros. Gente, que difícil que tá. E entender que muito dessa densidade que a gente vive é da maneira que a gente encara a vida, tá? É da maneira que encara a vida. Quando eu falei aquela coisa, escutem um funk, um sertanejo, não sei o quê, eu imediatamente fiquei com uma vergonha, porque eu tava falando, né, super séria, de músicas de elevada vibração. E daí eu entendi também por quê. Porque às vezes a gente se julga muito, né, busca uma perfeição politicamente correto, ou sei lá. Então, aqui o desafio é aprender a olhar as coisas com mais leveza e sair dessa postura de vitimismo. Ok, eu não fui atendida em algumas situações, eu tive essa sensação de carência, de falta. Como que eu posso ressignificar? Esse é o desafio aqui para os próximos dias. Olhar de um outro ponto de vista, não veio dependurado, porque é mais suave que isso, não precisava aqui de um arcano maior. Mas muito mais do que um acontecimento que vem aqui para os próximos dias, é uma mudança de consciência e como eu olho a vida de uma maneira diferente. O quanto eu tenho responsabilidade e o quanto eu posso estar olhando e ressignificando as relações e o meu próprio dia a dia. Caiu aqui, então, o mago como conselho, como resolução para isso, né? Então, é olhar para as situações, olhar o lado positivo, tudo que eu posso fazer, não para o que me falta, e sim para tudo que eu já tenho à disposição e como eu posso estar olhando para isso da melhor forma. E mais um para completar. E a força. Gente, todo esse processo vai trazer uma vitalidade, vai despertar novamente a libido de vocês e vocês vão reencontrar uma nova parte que estava adormecida dentro da personalidade. Vou pegar uma do Osho para finalizar, um conselhinho. Não, vou pegar o baú, já que eu já trabalhei com o Osho. Me contem, Escorpião, se vocês estão vivendo algo similar, estão conseguindo ressignificar. Convido vocês a curtirem o canal, se inscreverem. Vamos ver a mensagem. Muitas oportunidades. Deixa eu mostrar. Aqui. Não sei se dá pra ver, acho que fica espelhado, né? Muitas oportunidades vão surgir, mas é importante libertar-se da âncora de conceitos ultrapassados, que foi o que falamos aqui o tempo todo. Um ressignificar, sair da densidade, olhar de uma maneira mais positiva. Gente, ficou longuíssimo, né? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Convido vocês a verem os outros signos fortes do mapa. E é isso, vejo vocês nas próximas leituras. Até mais. Um beijo.